Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou gravar o curso básico Cálculo Estequiométrico Zero. É aula zero de cálculo estequiométrico. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Olha lá, curso básico Cálculo Estequiométrico Zero. Só que é o seguinte, eu preciso te dar umas orientações. Ó, se você dominar teoria atômico-molecular e cálculo estequiométrico, você domina química, ok? Pessoal, na plataforma existe um curso completo de cálculo estequiométrico. Lá no curso, né, completo, a gente vai trabalhar com excesso, com rendimento, com pureza. Só que esse curso aqui, ele é um curso mais básico. É assim, é o mínimo que você tem que saber sobre cálculo estequiométrico para a química ficar bacana para você. Legal? Só que é o seguinte, ó, você não precisa dominar tudo isso de uma vez só. Gente, a vantagem de um curso gravado é que você pode assistir quantas vezes você quiser ou que você precisar, ok? Então, eu sugiro que você faça o seguinte, ó, você principalmente que não domina de repente a química como um todo. Assista o vídeo uma vez, de boa, pega os detalhes, depois você assiste mais uma vez. Só que é importante fazer o seguinte, ó, eu vou resolver um exercício e depois eu vou propor um do modelo muito parecido. Então eu sugiro que você assista, né, o que eu vou fazer, entenda, aí você pausa o vídeo e tenta fazer o seu. Aí você compara com a minha resolução. É assim que você aprende química, tá? Fazendo bastante exercício e tentando entender os conceitos de uma forma aprofundada. Porque o Enem, gente, e os vestibulares, eles não estão pedindo coisas superficiais, não. Tá? Então você precisa aprender isso de uma forma bem aprofundada. Então vamos lá, vai. Chega de conversa e vamos trabalhar. Pessoal, curso básico Cálculo Estequiométrico, aula zero. Então vamos nessa. Ó, eu vou fazer primeiro uma revisãozinha rápido de teoria atômico-molecular, porque ela é pré-requisito para você entender cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Ó, eu escolhi aqui o gás carbônico para fazer a revisão para você. Gente, todo mundo sabe que o gás carbônico é o CO2. Beleza? Dióxido de carbono ou gás carbônico. Só um detalhe. O carbono tem uma massa 12 unidades, certo? E o hidrogênio, olha, o oxigênio, tem uma massa igual a 16 unidades. Isso aqui é sempre dado nas provas. Por que eu estou te falando isso? Porque se eu tenho a massa dos átomos, dá para eu calcular a massa molecular e, consequentemente, a massa molar, porque eu preciso muito trabalhar com massa na química. E toda vez que tem massa envolvida, eu vou precisar da massa molar. Só que eu vou fazer de cabeça, tá? Ó, qual é a massa do carbono? Pessoal, 12 unidades. Qual é a massa do oxigênio? 16. Só que eu tenho dois oxigênios na fórmula. Então vai dar 2 vezes 16, 32. Mais 12 do carbono, 44. Então, galera, a massa molecular do gás carbônico é 44 unidades. Então, a massa molar dele é 44 gramas por mol. Certo? Como faz isso? Está muito bem explicado lá no curso zero de teoria atômico-molecular. Beleza? Então, a massa molar do gás carbônico, 44 gramas por mol. Gente, massa molar é a massa em gramas por mol de 1 mol. Então, em 44 gramas de gás carbônico, eu tenho 1 mol de moléculas, porque o gás carbônico é uma molécula. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, se eu tenho 1 mol de moléculas de gás carbônico, pessoal, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas. No cálculo estequiométrico, eu preciso fazer essas transformações. Por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha com você. Tá legal? Agora me ajuda. Cada molécula de CO2, ó, cada molécula de CO2 tem 3 átomos. Pessoal, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio.
Se cada molécula de CO2 tem 3 átomos, o número de átomos no CO2 é 3 vezes o número de moléculas, porque cada molécula tem 3 átomos. Eu não tenho 1 mol de moléculas, pessoal, CO2 é molécula. Então eu tenho 1 mol de moléculas de CO2. Cada molécula tem 3 átomos. Então o número de átomos é sempre 3 vezes maior que o número de moléculas. Se eu tenho 1 mol de moléculas, eu multiplico por 3 e eu vou ter 3 mols de átomos. Certo? Eu tenho 1 mol de moléculas. Eu tenho 3 mols de átomos. Se eu tenho 3 mols de átomos, quantos átomos eu tenho? 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, cuidado, ó. Se eu pegar 1 mol de moléculas de gás carbônico e ele pedir para você calcular quantos mols de átomos tem, a resposta é 3, certo? Você tem 1 mol de moléculas vezes 3, 3 mols de átomos. Mas se ele te perguntar quantas moléculas, aí você vai ter que pegar o número de moléculas, 6 vezes 10 a 23, e multiplicar por 3. Beleza, pessoal? Então tem que ficar esperto se ele está te perguntando mols ou se ele está perguntando átomos. Mas calma que depois do exercício vai ficar de boa. Outra coisa, se eu pegar 1 mol de moléculas, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei 1 mol de moléculas, né? Porque o CO2 é uma molécula. Se eu peguei 1 mol de moléculas, dá uma olhada aqui, ó. Eu não tenho 44 gramas por mol, né? Essa não é a massa molar do CO2? Então, se eu peguei 1 mol de moléculas, eu vou pegar 44 gramas de CO2. Tem exercício de cálculo estequiométrico, gente, muitos, e você vai ter que trabalhar com massa. Então, eu já vou te falar. Quando tem 1 mol de uma substância, você vai colocar a massa molar dessa substância se você quiser passar para grama. Entendeu? Agora, detalhezinho. O CO2, ele é um gás. Vamos supor que eu esteja na CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Galera, 1 mol de gás na CNTP sempre ocupa 22,4 litros. Se eu tenho 1 mol de CO2, que é um gás, e estou na CNTP, o volume vai dar 22,4 litros. Lembrando que alguns autores já estão usando 22,7, tá? Não falou nada? Vamos usar o 22,4 por enquanto, mas pode ser que eles usem o 22,7. Agora, se tiver na CNTP, é só lembrar que 1 mol, 22,4 litros se for gás. Agora, pessoal, se não tiver da CNTP, para calcular o volume, você vai usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Esse volume aqui, você calcula, certo? Quando é gás e não está na CNTP. Beleza? Então, ó, se você dominar esse resuminho que eu falei para você aqui, você vai dominar cálculo estequiométrico. Mas, repetindo, se você não é muito familiarizado com química, pessoal, calma, tá? Vai trabalhando isso aos poucos. De repente, essa semana você, né, dá uma assistida no vídeo, daqui uns 15 dias assiste de novo, até o Enem você tem que dominar esse assunto aí, tá bom? Então vamos seguir. Agora eu vou lembrar para você como é que faz uma combustão completa, pessoal, porque em cálculo estequiométrico tem que fazer muitas reações de combustão. E como reação de combustão é elementar, normalmente eles não dão na prova. Às vezes sim, mas às vezes não. Você vai ter que fazer. Tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa. Falou combustão, é reação com o oxigênio do ar, tá? Combustão, você vai reagir a substância com oxigênio proveniente do ar. E um detalhe. Vamos fazer a combustão do, sei lá, do CH4, do metano.
Então eu pego o gás metano, certo? Como eu quero combustão, eu vou reagir com oxigênio. De onde vem esse oxigênio? Do ar atmosférico. Beleza? Agora presta atenção. Se a combustão for completa e a substância que está sofrendo combustão tiver só carbono e hidrogênio, ou só carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou produzir nessa combustão completa gás carbônico, né, CO2 mais H2O. Beleza? Então me ajuda, ó. Falou combustão, é reação com oxigênio. Se for combustão completa e você tiver fazendo a combustão de um composto, de um hidrocarboneto, né? Ou de um composto que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre na combustão completa dá CO2 mais água. Outra coisa que você vai ter que fazer, balancear a equação, sempre. Gente, para balancear a equação, você vai colocar o número 1 na substância que está sofrendo a combustão. Então, eu vou supor que eu esteja fazendo a combustão de 1 mol. Esse 1 aqui, 1 mol. Agora me ajuda, ó. Se eu colocar o 1 aqui no CH4, você está vendo que à esquerda eu vou ter apenas um carbono, ó. Um carbono? Então eu vou ter que ter um carbono na direita. Portanto, eu vou formar também 1 mol de CO2. Beleza? Agora, para cada mol de metano, quantos mols eu tenho de hidrogênio? Pessoal, 4. Aqui, ó. Cada molécula tem 4 átomos, cada mol de moléculas tem 4 mols de hidrogênio. Quando eu vou acertar o hidrogênio, eu vejo que na água já tem o número 2 aqui no hidrogênio. Então basta colocar 2 aqui. Aí, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Agora vamos contar os oxigênios. Pessoal, no CO2, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2 oxigênios. E aqui na água, ó, eu tenho 2 também, ó. 2 vezes 1, 2. Então, na direita, são 4 átomos de oxigênio. Então, aqui eu vou colocar 2, ó. 2 vezes 2, 4. Então, aí eu tenho a reação de combustão do metano, certo? Balanceada. Combustão completa balanceada. Só um detalhezinho. O CH4 está sofrendo combustão. Quem sofre combustão é chamado de combustível. E o oxigênio, ele está promovendo a combustão. Então, a gente chama de comburente. O metano é o combustível, o oxigênio é o comburente. Vou fazer mais um. Eu vou pegar o etanol. Gente, o álcool etílico ou etanol. Beleza? A fórmula molecular dele é essa daí que a gente vai aprender lá na plataforma na Química Orgânica. O que eu quero fazer? Combustão completa? Então eu preciso reagir com gás oxigênio proveniente do ar. Gente, quando o combustível só tem carbono e hidrogênio, ou só carbono, hidrogênio e oxigênio, na combustão completa vai dar CO2 mais H2O. Isso aí tem que saber. Combustão completa, CO2 mais água. Como é que faz para saber isso daí? Estudando. Beleza? Estudando bastante. Eu vou balancear. Coloca 1 na substância que está sofrendo combustão. Quantos carbonos tem? 2. Então eu vou produzir 2 CO2. Quantos hidrogênios tem? 6. Está vendo aqui? 6. Eu vou colocar na água o 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Oxigênio. 2 vezes 2, 4. Mais 3 na água aqui, 7. Tá? Aqui no álcool já tem 1. Faltam 6. 3 vezes 2, 6. Então está aí a equação de combustão do etanol, né? A combustão completa balanceada. De boa até agora? Tá? Então vamos continuar. Pessoal, agora eu vou falar para você quais são os passos que você precisa seguir para fazer, né, um cálculo estequiométrico. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Ó, eu vou ler para você direitinho aqui, vou te explicar. Só que depois que você faz, sei lá, 3 exercícios de cálculo estequiométrico, pessoal, já isso daí vai entrar na sua cabeça sem precisar decorar direitinho essa sequência aí. Ok? Mas vamos lembrar como é que faz para resolver um cálculo estequiométrico. Gente, se o cara já te der a equação química da reação pronta, beleza.
Só que às vezes você precisa escrever a equação da reação. Tá? Então, se ele não deu, você vai ter que escrever. Começa escrevendo a equação da reação. Depois que você escreveu a equação da reação, você vai ter que balancear. Porque para fazer o cálculo estequiométrico, eu uso os coeficientes estequiométricos, que é aquele balanceamento. Então, eu preciso fazer o balanceamento. Depois que eu escrevi a equação e balanceei, eu vou ter que identificar quais as substâncias envolvidas. Gente, normalmente ele vai dar a quantidade de uma substância e vai pedir a quantidade de outra. Então você tem que saber quem está envolvido nesse cálculo estequiométrico. De boa? Depois que você identificou, você vai escrever a relação entre essas substâncias envolvidas em mol, tá? Que é o coeficiente que você balanceou. Então você vai colocar a proporção em mol. Só que às vezes o cara pede massa, pede volume, você primeiro coloca a proporção em mol. Aí você precisa, na sequência, trocar esse mol pela unidade que o exercício pediu. Se ele pedir massa, você pega o mol e passa para massa. Se ele te pedir volume, você pega o mol e passa para volume. Mas primeiro coloca a proporção em mol. Calma que eu vou fazer 10 exercícios. Você vai aprender. Aí depois que você trocou a unidade, você vai fazer uma regra de 3 e chegar no resultado que você, né, precisa chegar. Tá legal? Então essa daqui é a sequência, esses são os passos, repetindo, depois que você faz, sei lá, 2 exercícios. Isso aí já entrou na sua cabeça. Tá bom? Gente, cálculo estequiométrico, a priori não tem teoria. Só tem esses passos aí. Então você aprende, né, fazendo exercícios. Então vamos começar a fazer os exercícios. Ó, eu já vou te falar, pessoal, que previamente eu já faço as contas aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá? Beleza? Mas aí você pode pausar o vídeo, fazer a conta e depois comparar com o meu resultado. Tá de boa? Bom, então vamos ao primeiro exercício. Ó, calcule, pessoal, o número de mols de água produzido na combustão completa de 5 mols de butano. O butano é um hidrocarboneto, a fórmula molecular dele é C4H10. Veja que nesse caso ele não deu a equação. Por quê? Porque combustão é considerada uma reação simples, elementar. Tá? Então nós vamos ter que escrever, lembra lá dos passos? Olha lá, ó, primeiro passo, escrever a equação da reação. Então vamos fazer isso juntos. Ó, C4H10, pessoal, é o gás butano, tá? Combustão, a gente tem que reagir com gás oxigênio proveniente do ar atmosférico. Lembrando que no ar atmosférico, 21% em volume é de oxigênio. Se a combustão for completa, você vai produzir sempre CO2 mais água. Mais água, vou supor que ela esteja no estado líquido. Beleza? Bom, já escrevi a equação, agora eu vou balancear a equação. Coloca 1 na substância que está sofrendo a combustão. Gente, quantos carbonos tem? 4. Então aqui eu preciso ter 4 carbonos também. Quantos hidrogênios tem? Olha aqui, gente, ó, 10 hidrogênios. Então aqui eu vou colocar 5, ó, porque 5 vezes esse 2 aqui vai dar 10. Vamos contar agora os oxigênios. Olha aqui, ó. Na água, né, tem 5 oxigênios. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8, com 5, 13. Como aqui já tem o índice 2, eu coloco 13 sobre 2, certo? 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13 oxigênios. Então a equação está escrita e balanceada. Beleza pura. Gente, eu agora vou começar a resolver o cálculo estequiométrico, tá? Vamos dar uma voltinha lá, voltadinha lá. Agora eu vou precisar identificar as substâncias envolvidas. Então me ajuda aqui. Ó, ele quer que eu calcule o número de mols de água.
Beleza? Então eu venho aqui em cima da água, pessoal, ó, eu venho aqui em cima da água e eu coloco assim, ó, N interrogação. Número de mols é o N, beleza? Então ele quer o número de mols da água. Então em cima da água eu coloco esse N que é o que eu vou procurar, tá? Produzido na combustão de 5 mols de butano. Então ele deu o número de mols de butano. Butano é o seu, né, C4H10. Ele forneceu 5 mols de butano, tá? Então ele deu mols de butano e está pedindo mols de água. Já identifiquei as duas substâncias envolvidas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escrever a relação entre as substâncias envolvidas em mol. Gente, as substâncias envolvidas, tá aqui, ó, metano e água. Eu vou colocar a proporção em mol. Mol é o coeficiente, o número que está na frente da substância, tá? Então eu vou escrever, ó, 1 mol de butano. Gente, sem preguiça, tá? Fazer direitinho. 1 mol de butano, ele produz 5 mols de água. 5 mols de água. Tá legal? Então eu comecei colocando a proporção em mol. Agora vamos voltar lá. Trocar a unidade mol pela unidade que ele deu no exercício. Gente, só que aqui é o seguinte, ó. Ele quer que eu calcule o número de mols de água. Então, ele quer mol mesmo. E ele deu o número de mols de butano. Então, ele quer mol e deu mol. Então, eu não vou precisar trocar as unidades, certo? Porque ele está trabalhando com mol e quer mol. Beleza? Só que ele quer que a gente calcule, galera, quantos mols de água, tá certo aqui, ó, número de mols de água, quando a gente faz a combustão de 5 mols de butano, tá? Faz uma regrinha de 3. Esse X aqui, galera, ele vai ser igual, ó, vamos fazer aqui o X. 5 vezes 5, né? Multiplica cruzado, ó. 5 vezes 5 dividido por 1, que não precisa escrever. Então, esse X poderia ter chamado de N também, viu? Número de mols é N. Então, esse X vai dar 25 mols de água. Essa daqui, meus queridos, é a resposta do primeiro exercício que a gente fez. Tá? Tranquilo? Beleza? Lembrando que agora o próximo, gente, você vai pausar o vídeo, tá? Pausa e tenta resolver inteirinho. Depois você compara com a minha resolução. Ó, determine quantos mols de HCl são necessários para produzir meio mol de água segundo a reação. Gente, pausa o vídeo e resolve. Beleza. O negócio é o seguinte, eu vou ter que balancear a reação. Gente, aqui nós temos um ácido, aqui nós temos uma base, está produzindo sal mais água, tá? Aqui não é combustão, é uma reação de salificação. Legal? Tem uma dica para balancear reação de neutralização, de salificação. Tem uma dica. Você vai colocar o número 1 no sal, cloreto de cálcio. Se eu colocar o número 1 no sal, gente, eu vou ter apenas um cálcio. Então eu venho aqui e coloco 1. Tá? Se eu colocar 1 no sal, eu vou ter 2 cloros, ó, 2 cloros. Então eu venho aqui, ó, coloco 2 porque eu preciso ter 2 cloros. Beleza ou não? Agora outra dica. Na reação de neutralização, o número de hidroxilas que reage é sempre igual ao número de águas. Gente, na base, ó, aqui eu tenho 1 mol, tá? E eu tenho 2 OHs em cada base. Então eu tenho 2 hidroxilas reagindo. É só colocar o 2 aqui na água. O número de hidroxilas que reage é sempre o número de águas que a gente produz. Tranquilo? Então, eu já balanceei, a reação já estava, né, pessoal, escrita, e eu já balanceei a reação. Essa é a primeira coisa que você faz. Tá joia? Agora eu vou descobrir quais são as substâncias envolvidas no cálculo estequiométrico. Então vamos voltar à leitura. Determine
quantos mols de HCl, certo? Gente, então eu venho aqui, ó, no HCl e eu quero saber quantos mols de HCl são necessários para produzir meio mol de água. Então eu venho aqui na água, ó, ele quer produzir meio mol. De boa? E ele precisa saber quantos mols de HCl serão necessários. Entendeu? Primeira coisa que eu faço, colocar a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Gente, qual que é a proporção? 2 mols de HCl, tá aqui, ó, coeficiente, e lá na água também tem o coeficiente 2. Então a proporção é de 2 mols de HCl para 2 mols de água. Ou seja, 1 para 1, né? 2 para 2, 1 para 1. Mas deixa esse 2 aí mesmo, não tem problema. Se você quiser colocar 1, não tem problema não, tá? Quer que eu coloque? Então tá. 2 para 2, aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Gente, só que eu preciso olhar se ele está trabalhando com mol ou se ele está trabalhando com outra unidade. Massa, volume, moléculas. Vamos lá ver. Não, ó, ele quer saber o número de mols e ele deu mol de água. Então eu não vou ter que mexer na unidade. Deixa desse jeito aqui, só faz a regra de 3. Ele quer saber quantos mols de HCl. Gente, agora eu vou chamar de N, então o número de mols eu vou chamar de N. De HCl. Para produzir meio mol de água. Ele quer produzir meio mol de água. Ih, acabou. Ó, a proporção é 2 para 2, ou seja, 1 para 1. Não é? Então, se você quer produzir meio mol de água, como a proporção é de 1 para 1, você vai ter que usar meio mol de HCl. Certo? Gente, exercício 2 é isso aí. Mas ó, agora é o seguinte. A gente está fazendo esses fáceis aqui porque você precisa pegar o raciocínio. Não adianta eu chegar aqui e já colocar um exercício do IME para você. Aí trava o seu cérebro. Então vamos fazer os mais simples, tá? Até você pegar as manhas. E aos poucos a gente vai dando uma dificultada. Legal? Bom, por enquanto a gente só trabalhou com mol. Vamos mudar isso daí. Ó, exercício número 3. Calcule a massa. Opa, já mudou. Calcule a massa. Então, ó, calcule a massa de CO2, né, de gás carbônico, produzida na combustão completa de 5 mols de benzeno. Gente, de novo, né? Eu vou ter que escrever a reação, porque ele não deu. O benzeno é o C6H6. Falou combustão, galera, é reação com O2. De boa? E se ela for completa, e ele falou completa, você lembra, né? Da CO2 mais H2O. Sem problemas? Balanceamento agora. Vou colocar 1 na substância que está sofrendo combustão. De boa? Gente, quantos carbonos tem à esquerda? 6. Precisa ter 6 à direita. Eu vou te dar uma diquinha. Ó, ele quer a massa de gás carbônico, meus queridos. Massa de gás carbônico. E ele deu 5 mols de benzeno. Tá vendo aí? Ele deu 5 mols de benzeno e está pedindo a massa de CO2. Gente, carbono só tem aqui e só tem aqui. Legal? Eu preciso do coeficiente do benzeno, e já tenho, e eu preciso do coeficiente do CO2, que eu já tenho. Então não precisa continuar o balanceamento, porque para as substâncias envolvidas, né, que é o C6H6 e o CO2, eu já tenho os coeficientes. Eu vou continuar para treinar, mas lá na prova eu não precisaria fazer, porque eu ganharia tempo. Tá legal? Então vamos lá. Ó, se eu colocar 1 no benzeno, eu não vou ter 6 hidrogênios? Então aqui eu vou colocar 3, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Oxigênio. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Então aqui eu vou colocar 15 sobre 2, porque no oxigênio já tem esse 2 aqui. Tá bom? Então olha só, ó. Tem a equação escrita, balanceada, e eu já sei quais são as substâncias envolvidas.
Agora é o seguinte, ó, esquece as unidades que ele deu, tá? Você vai colocar a proporção entre as substâncias envolvidas, você vai colocar a proporção em mol. Começa colocando a proporção em mol. Qual que é a proporção? 1 mol de benzeno, meus queridos. Ó, aqui, ó, o coeficiente dele é 1. 1 mol de benzeno, 6 mols de CO2. Beleza? O coeficiente estequiométrico, ele me dá a proporção em mol. Agora, presta atenção. Ó, ele quer que eu calcule a massa de gás carbônico. Então, eu vou ter que pegar esse mol aqui, ó, de gás carbônico e passar para a massa, porque o exercício quer que eu calcule massa. Gente, você lembra que no comecinho dessa aula eu calculei a massa molar do gás carbônico? 12 do carbono, oxigênio 16 vezes 2, 32 com 12, 44. Então, a massa molar do gás carbônico, eu já tinha calculado 44 gramas por mol. Beleza? Então, é o seguinte, ó. Eu não tenho 6 mols de CO2? Sim. Só que eu preciso calcular a massa. Então, eu vou colocar assim, ó. 6 vezes 44 gramas. Porque cada mol de CO2 tem uma massa igual a 44 gramas. A massa molar, 44 gramas por mol. Então, eu passei 6 mols para massa, para grama. Beleza? Agora, presta atenção. Ó, ele deu 5 mols de benzeno. Então, para o benzeno, ele continua trabalhando com mol. Então, eu não vou mexer aqui, não. Ó. Eu repito esse 1 mol. E eu deixo mol, porque para o benzeno, né, ele colocou 5 mols. Tá certo? Então, a proporção é 1 mol de benzeno para 6 vezes 44 gramas de CO2. Só que ele vai fazer a combustão de 5 mols de benzeno. Então, a massa aqui de CO2, eu vou chamar de X ou de M, você que manda, né? Vou chamar de M, tá? Massa, né? Vou chamar de M. Então, essa massa M, ela vai ser igual. Pessoal, peraí. A massa M vai ser 5 vezes 6 vezes 44 dividido por 1, né? Que não precisa escrever. Então, a massa vai ser igual. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 44. Gente, eu faço a continha para ir mais rápido, tá? Você não demora muito o vídeo. Essa massa dá 1.320 gramas de CO2. Tá? Então, essa daqui é a resposta do exercício. Gente, tranquilo, né? Agora, exercício número 4. Gente, você vai pausar, calma, e vai resolver. Depois você compara com a minha resolução. Só que é o seguinte, ó, nesse caso aqui, é uma reação de neutralização, então eu vou fazer a equação para você, tá? Então, espera, não pausa o vídeo ainda não, deixa eu montar a equação, depois você pausa o vídeo e resolve. Ó, calcule a massa de calcário produzido quando 370 gramas de CaOH2 reage com H2CO3. Gente, então eu vou fazer a equação para você. Isso aqui a gente aprende lá na plataforma, tá? Ó, ácido carbônico vai reagir com hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, é uma base, hidróxido de cálcio. Você vai aprender a fazer essa reação aqui. Vai produzir, no caso, o calcário, né, a reação de dupla troca, e produz H2O. Ácido mais base sempre produz sal mais água. A reação chama-se neutralização ou salificação. Então a equação está escrita. Calma, não pausa ainda não. Vamos balancear a equação primeiro. Você vai colocar o número 1 no sal. A dica quando é ácido mais base dando sal mais água é colocar 1 no sal. Gente, se eu colocar 1 no sal, eu vou ter apenas um cálcio à direita. Preciso ter um cálcio à esquerda. Eu vou ter apenas um CO3 à direita. Tudo bem? Então, eu preciso ter um CO3 à esquerda. Você pode olhar só o carbono se quiser, viu? Ó, você tem um carbono, aqui você precisa ter também um carbono. Então, é 1 e 1. Agora, tem aquela dica lá que eu te passei. O número de hidroxilas na reação de neutralização é sempre igual ao número de águas produzido.
Ó, se são duas hidroxilas reagindo, você vai produzir duas águas. Tá ok? Então, ó, já tem a equação balanceada, queridos. Bonitinha, né? Vamos começar a resolução. Eu vou colocar agora a proporção entre as substâncias envolvidas. Legal? Então vamos lá. Calcule a massa de CaCO3. Ó, já sei que o CaCO3 está envolvido no exercício. Ele quer que eu calcule a massa. Produzido quando 370 gramas de hidróxido de cálcio reagem. Ah, moçada, ó, agora ele deu a massa da base e está pedindo a massa do sal. Então agora ele está trabalhando com massa e massa, beleza? Então agora que você vai pausar o vídeo. Pausa o vídeo, depois você volta na resolução. Pausa, pausa. Pessoal, voltando então. Proporção entre as substâncias envolvidas em mol. Ó, ele deu massa e está pedindo massa, mas primeiro você coloca a proporção em mol. Então vamos nessa. Ó, 1 mol de H2CO3, pode ter preguiça, faz direitinho. Vai produzir 1 mol de calcário, né? Carbonato de cálcio, CaCO3. A proporção é de 1 para 1. Só que agora, pessoal, eu vou ter que passar para massa, porque ele deu massa e está pedindo para calcular massa. Então eu preciso, né, passar para massa. Gente, agora, de novo, tá? Eu não vou fazer aqui o cálculo das massas molares, porque senão fica um vídeo muito longo. E aí você fica estressado. Então, calcule a massa aí no seu rascunho. Boa? Então vamos lá, ó. Calculando a massa do H2CO3. Ah, gente, espera só um pouquinho aqui que eu fiz uma cagada, tá? Ó, eu pus aqui 1 mol de H2CO3. Não! Ele envolveu o CaOH2. Desculpa. Então aqui eu vou colocar a proporção em mol entre as substâncias envolvidas, que é a base, né, e o ácido. Então, beleza, beleza. Já resolvemos esse problema. Agora vamos calcular a massa molar do CaOH2. Vamos calcular. Gente, isso é dado, tá? O cálcio é 40, o oxigênio 16 vezes 2, 32 com 40, mais um da... Gente, 1 mol de CaCO3 é igual a 74 gramas. O cálcio é 40, o O 16, o H1. A massa deu 74. Agora, lá no CaCO3, ó, 40 do cálcio, 12 do carbono, 3 vezes 16 do oxigênio. Gente, isso dá 100 gramas por mol, 100 gramas. Você entendeu? Então, eu passei o mol para grama, porque o exercício deu grama e está pedindo, né, grama. Deu massa e está pedindo massa. Ele quer a massa do CaCO3. Então, eu vou colocar X aqui. Tá bom? E ele, né, ele está pedindo a massa do calcário e deu a massa da base. 370 gramas de base. Pronto. Regrinha de 3. Então, esse X aqui, ele vai ser assim, ó. O X multiplica cruzado. 370 vezes 100, tá? Dividido por 74. Beleza? Gente, eu já fiz essa continha para ir mais rápido. Espera aí, deixa eu pegar o resultado. Exercício 4. Esse X aqui é igual a 500 gramas de CaCO3. CaCO3. Então, essa daqui é a resposta do exercício. Beleza? Agora, exercício número 5. Vamos lá, pessoal. Ó. Deixa eu montar primeiro a equação aqui, depois você pausa o vídeo e tenta resolver. Ele está falando assim, ó. Calcule o número de moléculas. Já mudou. Agora ele quer que eu calcule o número de moléculas de água produzido na combustão completa de 104 gramas de acetileno. O acetileno é o etino, tá? Vamos escrever a equação de combustão do etino. Pessoal, C2H2. Ele é gás, tá? Mas vamos escrever só a equação. Combustão completa, gás, oxigênio. Se ela for completa, CO2 mais H2O. Então, essa daqui é a equação de combustão do acetileno. Tranquilo? Balanceando. Na combustão,
você coloca o coeficiente 1 na substância que está sofrendo combustão, né, no combustível. Quantos carbonos eu tenho à esquerda? 2. Então aqui eu vou colocar 2 carbonos. Quantos hidrogênios? 2 aqui, ó, 2 hidrogênios. Então aqui eu vou colocar 1, porque já tem o índice 2 na água. Oxigênio. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então aqui eu coloco 5 meios, porque aqui já tem esse 2. Tá legal? Então eu tenho a equação escrita e balanceada, tá? Vamos começar a resolver o exercício. Gente, ele quer que eu calcule o número de moléculas de água. Tá aqui, ó. Número de moléculas de água. Então eu venho em cima da água e escrevo. Ele quer que eu calcule moléculas. Aí, ó. Moléculas de água. Tá certo? E ele deu 104 gramas de acetileno. Então eu tenho a massa do acetileno que reage e preciso calcular o número de moléculas de água. Muito fácil, né? Exercício muito de boa. Qual que é a primeira proporção que eu coloco? Gente, proporção em mol, entre as substâncias envolvidas. Então a gente escreve 1 mol de C2H2, pessoal, para 1 mol de água. A proporção é de 1 para 1, é só olhar lá no balanceamento. Tá ok? Agora um detalhezinho. Ele deu a massa que reagiu de acetileno. Então, para o acetileno, né, o C2H2, eu tenho que trabalhar com massa. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar esse 1 mol aqui de C2H2 e passar para grama, para massa. Gente, como chama a massa de 1 mol? Massa molar. Vou fazer de cabeça, você tem que acompanhar. Ó, o carbono tem massa 12. Isso é sempre dado. São 2 carbonos, 24. O hidrogênio é 1. Vezes 2, 2 com 24, 26. Então, 1 mol de acetileno, galera, tem uma massa igual a 26 gramas. A massa molar dele é 26 gramas por mol. 26 gramas por mol. Tranquilo? Ele quer o número de moléculas de água. Então, esse mol da água aqui, ele vai ter que virar moléculas. Vai ter que passar para moléculas. Ei, quantas moléculas tem em 1 mol de uma substância? Galera, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Toda vez que tem 1 mol, certo? Você vai ter esse número de moléculas. Só que é o seguinte, o cara quer o número de moléculas, olha lá, ó, de água, só que em 104 gramas de acetileno e não em 26. Você vai fazer uma regra de 3 usando essas duas linhas. Você viu? Primeiro coloca a proporção em mol. Depois você passa para a unidade que o exercício está trabalhando. Gente, esse X aqui, ele vai ser igual a 104 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 26. Bom, já fiz a conta para ir mais rapidinho. Cadê? Gente, isso vai dar 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de água. Moléculas de água. Certo? Essa daqui é a resposta do exercício número 5. Agora vamos ao exercício número 6. De novo, pausa o vídeo, tenta resolver, depois você compara com a minha resolução. Se você quiser esperar um pouquinho, eu vou escrever a equação para você. Ele falou assim, ó, determine o número de moléculas de gás carbônico produzido na decomposição térmica de 0,3 mol de calcário. Eu vou escrever a equação para você, tá? Ó, o calcário, carbonato de cálcio sólido, quando ele sofre decomposição térmica, gente, decomposição térmica é aquecimento. A gente usa a letra delta para representar aquecimento na química. Se eu aquecer o calcário, ele se decompõe em CaO, né? Óxido de cálcio, a cal virgem, e mais o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, essa daí é a equação da decomposição térmica do calcário, ok? Eu vou balancear. Coloca 1 no calcário.
que tem a molécula que tem mais átomos. Gente, só tem um cálcio à esquerda, só vai ter um cálcio à direita. Beleza? Carbono à esquerda, tá vendo aqui, ó? Carbono só tem um. Então aqui eu preciso ter também só um carbono. Pronto, a equação está balanceada. A proporção é de 1 para 1 para 1. Sossegado? Agora eu vou ler o exercício de novo para ver o que ele está pedindo, o que ele deu. Então vamos lá. Determine o número de moléculas de gás carbônico. Opa, ele quer o número de moléculas de gás carbônico. Então eu venho em cima do gás carbônico e escrevo lá o número de moléculas. Ele deu 0,3 mol de calcário. Então eu venho em cima do calcário e coloco, ele deu 0,3 mol. Gente, de novo, agora independente das unidades que ele forneceu e que ele está pedindo, você começa colocando a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Entre as substâncias envolvidas, qual que é a proporção em mol? Galera, 1 para 1. Então você vai escrever a proporção em mol. 1 mol de calcário. Gente, faz de forma organizada, bonitinho. 1 mol de calcário, 1 mol, certo? Produz 1 mol de CO2. Agora dá uma forcinha para mim. Ó, o calcário, ele deu 0,3 mol. Ele está trabalhando com mol mesmo. Então, para o calcário, eu vou manter a unidade mol, não vou trocar, não. Ele está trabalhando lá com mol, certo? Então, eu deixo mol. Só que ele quer o número de moléculas de gás carbônico. Então, no lugar de 1 mol aqui de gás carbônico, eu vou ter que passar para moléculas. Ei, quantas moléculas tem em 1 mol, pessoal? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou, pelo amor de Deus, hein? Ó, depois que você escreveu a proporção em mol, você pode trocar as unidades, mas não pode mudar a proporção. É sempre aqui, ó, 1 mol, aqui também é o número de moléculas em 1 mol. Só que ele quer o número de moléculas, pessoal, em 0,3 mol de calcário. Aqui, ó, 0,3. Então, esse X, 0,3 vezes 6, dá 1,8, pessoal. Vezes 10 a 23, moléculas de que mesmo? De gás carbônico, de CO2. Esse é o exercício de número 6 resolvido. Ah, exercício de número 7. Olha, eu estou vendo aqui que é combustão completa, então você já pode pausar o vídeo. Deixa eu só colocar aqui o butano. Ele já apareceu hoje, né? O butano já apareceu, mas deixa eu colocar novamente aqui. É o C4H10. Tá? Agora pausa o vídeo, resolve o exercício, depois você compara com a minha resolução. Gente, combustão completa, reação com O2. Se ela for completa, e ela é, vai produzir CO2 mais H2O. Legal? Balanceando. Coloca um no combustível, certo? Quantos carbonos tem? 4. Aqui vai ter que ter 4 carbonos também. Quantos Hs hidrogênio tem? Galera, 10. Então aqui eu coloco 5 vezes 2 para dar 10. Oxigênio. 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. Então aqui eu coloco 13 sobre 2. Pronto. Equação escrita e balanceada. Bonitinho. Legal? Agora eu vou voltar lá na leitura para ver o que ele quer, o que ele deu. Então vamos lá. Calcule o volume de gás carbônico. Opa! Ele quer o volume de gás carbônico. Gente, e está na CNTP, tá vendo? Quando 1,16 quilogramas de butano sofrem combustão completa. Ele agora deu a massa de butano, 1,16 quilos, certo? Ele deu massa de butano e está pedindo para calcular o volume de gás carbônico produzido na CNTP. Tranquilo? Pausa o vídeo, está pausado, né? Beleza. Queridos, vamos colocar a proporção em mol entre as substâncias envolvidas. Ó, 1 mol, tá aqui, de butano,
C4H10, ele vai produzir 4 mols de CO2, de gás carbônico. Aí, ó, tá aqui, ó. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhadinha. Ó, pro butano, ele está trabalhando com massa, tá vendo? Ó, 1,16 kg. Então eu vou ter que pegar esse 1 mol de butano e passar para grama, para massa. Queridos, a massa de 1 mol é chamado de massa molar. Eu vou fazer aqui no cantinho, gente, mas eu vou fazer rápido, viu? Senão o vídeo fica longo, você fica estressado. Ó, o carbono é 12 vezes 4 dá 48. O hidrogênio é 1 vezes 10 dá 10, com 48. Então a massa molar do butano é 58 gramas por mol. Beleza? Então, ó, eu preciso passar o butano para massa. Massa. Então, no lugar de 1 mol, eu coloco 58 gramas, que é a massa de 1 mol de butano. Legal? Gente, ele está pedindo para calcular o volume de gás carbônico na CNTP. Vamos dar uma lembrada? 1 mol de qualquer gás na CNTP sempre ocupa 22,4 litros. Só que aqui, ó, eu tenho 4 mols. Então vai dar 4 vezes 22,4 litros de CO2. Certo? Ou 22,4, 22,7 se ele falar para você usar 22,7. Tranquilo? Só que ele quer o volume, eu vou chamar de V, tá? Ou de X, sei lá, vou chamar de V. Quando a gente faz a combustão de 1,16 kg, gente, tem que passar para grama, viu? 1.160 gramas, que é 1,16 kg. Joia? Este V aqui, ele vai ser 1.160 vezes 4 vezes 22,4 dividido por 58. Moçada, eu já fiz. Deixa eu só achar aqui. Exercício 7, cadê, hein? Aqui, ó. 1.792 litros. Essa daqui é a resposta. Gente, se por um acaso tiver conta errada aí, você manda no grupo lá para mim, viu? Tá? Agora, exercício número 8. Você vai pausar e vai resolver sozinho, tá? Depois compara com a minha resolução. Então, pausa aí. Beleza. Determine o volume de metano na CNTP necessário para produzir 660 gramas de gás carbônico em uma combustão completa. Gente, o metano vai sofrer combustão completa. Metano é o CH4. Combustão, reação com O2. Se ela for completa, CO2 mais água. Balanceando, coloca 1 no combustível, no gás metano. Só tem um carbono na molécula. Então aqui vai ter um carbono. Tá certo? Vou falar de novo para você. Ó, ele quer o volume de metano. Volume de metano. Certo? E ele deu a massa de gás carbônico. 660 gramas. Gente, então eu já sei quais são as duas substâncias envolvidas, o metano e o CO2. Já tem os coeficientes dos dois? Já. Então não precisa continuar o balanceamento. Eu vou continuar para treinar, mas não precisa. Olha lá, ó, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, 2 aqui mais 2 aqui, 4, 2 vezes 2, 4. Equação escrita, balanceada, e eu já coloquei aí as substâncias envolvidas. Como é que começa? Colocando a proporção em mol. Primeiro coloca a proporção em mol. Então vamos lá, ó. 1 mol de metano, CH4, ele produz 1 mol de CO2. 1 mol de gás carbônico. Proporção em mol. Beleza? Ele quer o volume de metano. Gente, e está na CNTP. Então eu vou transformar esse mol aqui em volume. Se eu tenho 1 mol de gás e estou na CNTP, o volume vai ser 22,4 litros. Isso porque está na CNTP. Tranquilo? Agora, ele deu a massa de gás carbônico.
Então eu vou ter que pegar esse mol aqui e passar para massa. Gente, como é que chama massa de 1 mol? Massa molar. Já fizemos isso aqui, lá no comecinho da aula. O carbono é 12, o O16 vezes 232 com 12, a massa molar, 44 gramas por mol. Já deve ter feito isso umas, sei lá, 3 vezes. Certo? Então, no lugar de 1 mol de CH4, eu vou colocar 44 gramas. Moçada, de boa, tranquilo. Só que ele quer o volume de metano necessário, X, né, ou V, para produzir 660 gramas de CO2. Então, o V, o volume, né, o X, sei lá, você que sabe, 22,4 vezes 660 dividido por 40E4. Já fiz essa conta. Exercício 8, pessoal, 336 litros de metano, DCH4. Eis a resposta do exercício de número 8. Agora, exercício de número 9. Ó, calcule o volume. Opa! Ele quer o volume de um gás, só que agora não está na CNTP. Gente, na CNTP, a pressão é 1 atm, a temperatura é 0 graus Celsius, 273 kelvins. Só que aqui, a temperatura está 27 graus Celsius, não é CNTP. Vamos lá. Quando você quer calcular o volume de um gás e não está na CNTP, você tem que usar a equação de Clapeyron, tá? PV é igual a nRT. De boa? Bom, decomposição térmica do calcário, a gente já fez isso aí num outro exercício. Ó, pega o calcário, decomposição térmica aquece, vai produzir CaO e vai liberar gás carbônico. Gente, no outro exercício eu já tinha balanceado, então aqui eu já vou balancear também. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Determine o volume de CO2. Então eu quero o volume de CO2 e não está na CTB. Produzido na decomposição térmica de meio quilo de calcário. Então ele deu a massa de calcário, ó, meio quilograma. Sossegado? Ó, esquece esse meio quilo. A gente vai colocar a proporção em mol, tá? Então eu tenho 1 mol de CaCO3 produzindo 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Ô, gente, agora eu preciso de você. Presta atenção. Ó, ele quer o volume do gás. Se tivesse na CNTP, no lugar de 1 mol, eu colocaria 22,4 litros. Só que não está na CNTP. Quando não está na CNTP, queridos, eu calculo primeiro o número de mols do gás. Entendeu? Eu calculo quantos mols do gás foram produzidos. Aí depois eu uso a equação de Clapeyron para passar para volume, tá? Então, ó, ele quer o volume, mas primeiro eu vou achar o número de mols. Então, aqui no CO2 eu vou repetir, ó, vou trabalhar com mol mesmo. Tranquilo? Ele deu a massa de calcário. Então, eu vou ter que pegar esse mol de calcário e passar para a massa. Gente, o cálcio é 40, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, 40. Opa, 100 gramas por mol. Já tinha até feito num outro exercício. Legal? Então, um mol de CaCO3, ele produz, ele tem, né, uma massa igual a 100 gramas. Só que a gente tem meio quilo de calcário, 500 gramas. 500 gramas tem que passar para quilo, tá? Desculpa, tem que passar para grama. Meio quilo equivale a 500 gramas. Aí eu vou achar o número de mols, X ou N, de gás carbônico. Vou achar o número de mols. Gente, se você olhar, ó, era 100, passou para 500. Daqui para cá multiplicou por 5. Então aqui vai multiplicar por 5 também. Então esse N aí é igual a 5 mols de CO2. Beleza, queridos? Certo? Só que ele quer o volume e não está na CNTP. De novo, quando ele quer volume e não está na CNTP, você usa a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT.
aquela equação da véia, lembra? Aí, moçada, a pressão é 1 atm, tá aqui, ó, 1 atm. O volume eu estou procurando. O número de mols eu já calculei, né? Certo? O R é 0,082 e a temperatura tem que estar em Kelvin. Como é que você passa a temperatura de graus Celsius para Kelvin? Galera, soma 273. Então, você vai pegar 27 graus Celsius, vai somar 273, vai dar 300 kelvins. Pronto, já calculei o volume. Exercício de número 9, deixa eu ver onde está. Cadê? Peraí, gente, já achei, ó. Se eu não errei na conta, 123 litros de CO2. Essa daqui é a resposta, espero que você tenha acertado. Agora, o último exercício, meus queridos. Dá uma pausa no vídeo, resolve e depois volta. Calcule o volume de etano. Gente, o etano é o C2H6, tá? Lá na plataforma, a gente tem uma aula para estudar os hidrocarbonetos, beleza, né? Ele está falando combustão completa. Reage com gás oxigênio que vem lá do ar atmosférico, tá? Beleza? Gente, combustão completa, CO2 mais H2O. Bom, então ele quer o volume, olha lá, não, calcule o volume de etano, tá aqui, ó, tá aqui. Calcule o volume de etano. Gente, o etano, ele é um gás, viu? Certo? Aqui é gás oxigênio, aqui é gás carbônico e aqui é água, vamos supor que esteja no estado líquido. Então, ó, calcule o volume de etano, C2H6, a 127 graus Celsius e 2 atm. Não está na CDP. Necessário para produzir 90 gramas de água, certo? Então ele quer produzir 90 gramas de água e quer saber o volume nessas condições que eu tenho que usar de etano. Tranquilo? Gente, não esqueça, tá? Balancear a equação. Coloca 1 na substância que está sofrendo a combustão. Queridos, 2 carbonos. Então aqui, 2 carbonos. Hidrogênio aqui tem 6, ó, 6 hidrogênios. Então aqui, 3 vezes 2, 6. Sossegado? Ó, eu nem vou calcular do oxigênio porque não me interessa. Porque as substâncias envolvidas é o etano e a água. Pronto, já tem os coeficientes deles. Beleza. Vou colocar a proporção em mol. Ó, peraí, deixa eu fazer um pouquinho mais na esquerda aqui, que depois eu vou ter que usar a equação de Clapeyron. Ó, 1 mol de etano, C2H6, ele na combustão completa produz 3 mols de H2O. Beleza? Eu vou deixar o etano, eu vou deixar em mol mesmo, porque depois eu pego esse, né, o mol e passo para volume. Só que a água eu vou ter que passar para grama. Gente, o H é 1 vezes 2, 2. O O 16. Então, 1 mol de água é igual a 18 gramas. Só que aqui eu tenho 3 mols. Então, vai dar 3 vezes 18 gramas de água. Só que ele quer produzir, galera, 90 gramas de água. Olha lá, ó. Ok? Então, eu vou calcular o número de mols necessário de etano, depois eu transformo em volume. Este N aqui, ele vai ser 90 vezes 1 dividido por 3, 18. Gente, para ir mais rápido, eu já faço as contas, deixa eu só achar. Opa, achei. Ó, o meu N, ele deu 1,67 mol. Beleza? De C2H6. Só que o exercício, gente, está pedindo para calcular o volume. Está na CDP? Não. Então usa a equação de Clapeyron. Qual é a pressão? 2 atm. Está aqui, ó. 2 atm. O volume eu estou procurando. O número de mols acabei de descobrir. 1,67. O R, 0,082. 127 graus Celsius. Mais 273 dá 400 kelvins. Aí,
Você faz a conta direitinho, eu espero, tá? Vai chegar em 27,2 litros de etano, C2H6. Gente, essa é a resposta do último exercício. Bom, o negócio é o seguinte, ó, eu espero que você tenha entendido direitinho. Gente, eu vou repetir, meu. Ó, tem que dominar teoria atômico-molecular e cálculo estequiométrico. Um abraço!